Olá, seres pensantes. Meu Deus, eu amo esse canal. Sim, eu consigo provar que Bunny Girl Senpai fala muito mais de filosofia, metafísica e até psicologia do que você imagina. Mas pelo menos nesse vídeo eu vou falar da metafísica por trás desse anime. Vamos fazer um pequeno exercício mental agora. Imagine que você tá no vazio, até que na sua frente aparece uma maçã. De repente, você vê aquela cor vermelha, você fica curioso, se aproxima e pega aquela maçã. Você tateia ela e percebe que ela tem uma consistência áspera. Você aproxima o seu rosto e sente aquele cheiro. Você tá com fome, então você morde aquela maçã e sente aquele marcante gosto doce. Você percebeu aqui? Você viu a maçã, você tateou a maçã, você cheirou a maçã, você degustou a maçã, você sentiu ela. Mas talvez, só talvez, essa maçã não exista. Vamos pensar. A única coisa que você presenciou aqui foram os seus próprios sentidos. Os seus 5 sentidos, as suas próprias percepções. Não há nada que prove, fora da sua mente, de que essa maçã exista de fato. Esses elementos separados, o gosto, a cor, o cheiro, a forma, a consistência, sendo observados juntos, passam a ser tomados como uma coisa distinta. A maçã. Intrigante, né? Mas vamos para outro exercício mental. Imagina uma torre que você vê na distância. Essa torre parece ser pequena e redonda à sua vista. Mas ao se aproximar e tatear ela, você percebe que ela, na verdade, é grande e quadrada. As propriedades, que são forma e tamanho, podem mudar conforme o seu sentido. Então, talvez não exista matéria, e sim ideias a serem percebidas, assim como aquela maçã. As coisas materiais podem não existir de forma independente da mente. E essa ideia, até meio absurda, é um dos pensamentos do filósofo George Berkeley, que trouxe à tona o imaterialismo, que sendo resumido em apenas uma frase, segundo ele mesmo, no seu livro Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, ser é ser percebido, ou em latim, esse est percipi. Se uma enorme árvore, no meio de uma enorme e densa floresta sem nenhuma civilização, cai, essa árvore realmente fez algum barulho na sua queda? Ou melhor, essa árvore realmente existiu se não houve ninguém para presenciar ela? Mas é claro que o mundo não pode funcionar como uma renderização de jogo, é claro, no qual apenas o que você está olhando realmente existe e quando você para de olhar, aquilo não para de existir. As coisas precisam de uma continuidade, então isso não faz sentido. Bem, foi assim que Berkeley, talvez para sustentar sua teoria, levantou a hipótese de existir um Deus. Um Deus na qual, quando ninguém está ali para presenciar, ele presencia para que as coisas continuem existindo. Para muitos, essa hipótese possa ser simplesmente uma fuga de Berkeley para não deixar sua teoria morrer. Ou talvez que essa teoria inteira serve apenas para poder criar a necessidade de um Deus existente. Talvez essa seja uma das possibilidades. Ou talvez não seja nenhuma dessas duas opções, mas a filosofia de George Berkeley não pode ser esquecida. No anime, a Mai, ela é uma das garotas ao redor do protagonista que sofre da síndrome da adolescência, ou puberdade, que acontece naturalmente em adolescentes, passando pela fase da puberdade, uma fase cheia de hormônios e atribulações internas que os afetam intrinsecamente. Essa síndrome manifesta fisicamente esses problemas que são internalizados. A síndrome da adolescência na Mai aconteceu porque ela queria sumir. Ela foi obrigada pela mãe a fazer uma sessão de fotos de maiô quando ela era ainda muito jovem, já que ela era uma atriz. Ela foi exposta, ela se sentia exposta, e por causa disso ela quis sumir do mundo. Só que aí entra a síndrome da adolescência, que nesse universo consegue manifestar sobrenaturalmente os sentimentos. E o que acontece com ela? Ela começa a literalmente desaparecer da memória das pessoas e ficar invisível. E a única pessoa que resta, lá no final do primeiro arco da série, é o protagonista. Só ele lembra dela. E aí ela se apega nele porque ela sabe que ela pode ser esquecida. E apesar disso ser o que ela queria antes, desaparecer, quando chega nesse ponto ela quer voltar. Talvez porque ela encontrou o que faltava nela no interesse romântico dela, que é o Sakuta. Talvez ele tenha mostrado pra ela uma versão dela mesma que ela ainda não tinha enxergado. O Sakuta é o deus de George Berkeley. No fim, a síndrome da adolescência provocou um grande crescimento pessoal no personagem. Enquanto Berkeley dizia que tudo só existe porque é percebido, a Mai é a prova de que às vezes a gente quer justamente o oposto. Não ser visto, não ser lembrado, sumir. Não é só ser é ser percebido, é quem te percebe e como. A percepção que constrói a identidade precisa ser verdadeira, senão você só vira uma casca do que os outros querem ver. E aí, sumir começa a parecer cada vez mais atraente. No fim das contas, Haskell Does Not Dream of Bunny Girl Senpai não tá só falando de metafísica, mas de algo ainda mais real.
como a gente precisa ser visto, lembrado e sentido para existir de verdade. Bom, eu acabei de te ensinar metafísica através de um animezinho de romance, então considere deixar seu like, por favor, ou comentar qualquer porque isso me motiva demais a continuar postando vídeos aqui. Por hoje é só. Mas não se esqueçam, continuem sempre pensando.